vamos dar início a mais um programa, podcast Trio Sem Filtro. Estamos aqui com o Superintendente Sargento Edno. Edno. E o coordenador de trânsito, Tiago. Gente, prazer aí receber vocês aqui, tá? Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Vamos conversar um pouquinho sobre o trânsito aí, certo? Certo. Sargento, fala um pouquinho para nós, o senhor é aposentado, não é? Fala um pouquinho da tua trajetória aí para nós aí. Exatamente. Boa noite a todos, né? É um prazer estar aqui falando sobre a parte de trânsito, que é muito importante no município de Criciúma, né? Tendo a mudança agora da gestão do prefeito Wagner Espíndola e do Salésio Lima. E minha história começou lá em meados de 90, né? Quando eu entrei na Polícia Militar. Aí ainda fiz o curso de táticas, trabalhei na viatura 1051, famosa viatura, por 2 anos. Que carro era aquela viatura? 1051, não, mas qual era o carro? O Veraneio. Eu lembro. Era Veraneio, a temida Veraneio. Passava de vez em quando vendo Brotolete ali. Exatamente. Então, a temida 1051. Eu lembro. Eu era piá, mas eu lembro. Então, tem uma história. Daí, em 2007, eu fui convocado para ir para o Rio de Janeiro. Trabalhei na favela do Rio por 3 anos, Complexo do Alemão. Trabalhei na fronteira Brasil-Paraguai, trabalhei em Teresópolis, trabalhei no entorno de Brasília e Goiás. Na época foi considerado, em 2010, a cidade mais violenta do mundo. Chegamos lá com 17 homicídios por final de semana e quase 80 homicídios por mês, né? Então a cidade estava um caos. Aí chegamos lá com a Força Nacional, começamos a fazer o patrulhamento, juntamente com a parte da polícia local, o judiciário trabalhando junto. Conseguimos diminuir o índice de homicídio. Aí dali fui para a fronteira Brasil-Paraguai, depois fiz segurança do Papa, em 2013 para 2013. E nessa missão que eu tive lá na segurança do Papa, juntamente com as Copas Confederações, e foi considerado como missão internacional. E eu fui considerado em 1.200 policiais que atuaram na favela do Rio de Janeiro, os 12 melhores do país. Então, uma honra para mim, vim do interior de Uruçanga, no bairro chamado Rio América. Então, eu vim para Criciúma com 18 anos para ser militar e aqui estou até hoje. Adotei Criciúma como minha cidade, né? Até de Uruçanga. Sou natural de Uruçanga, um bairro chamado Rio América. Rio América. Tu teve um choque, assim, quando tu saiu de Criciúma, que é uma cidade calma, né, cara? Tranquila, né? Exato. E aí foi pro Rio, como tu falou ali, quantos homicídios por mês? Lá em torno de Goiás e Brasília, né? 80 homicídios por mês, 80. Foi um choque, né? E no Rio de Janeiro, fui direto pro Rio, né? Eu saí de Criciúma, peguei o avião, desembarquei no Rio de Janeiro. Só chegamos no Rio de Janeiro, quando fomos embarcar no ônibus, o policial do Rio falou assim para nós, todo mundo tira a pistola para fora, então se prepare para o confronto, se alguma coisa acontecer. Então, esse foi o nosso cartão de visita. Foi o bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde. Então, dali começou a experiência, 3 anos. Participei de alguns confrontos reais, duração de 3 horas e meia. Nossa viatura trabalhava em 4, cada setor, né? Eram 24 ruas que a gente cuidava. E nós trabalhávamos com um cunhete. Cunhete é uma caixa de madeira com 3 mil munições. De fuzil 556. Isso na Força Nacional? Na Força Nacional, no Rio de Janeiro. Olha só, cara. Então, depois eu fiz curso explosivo e viajei a alguns estados brasileiros dando sessão de explosivo na área de terrorismo. ETA, IRA, Hamas, Hezbollah, para a Copa do Mundo 2014. Então, para mim foi um feito muito grande. Aí eu venho para Criciúma. Em 2024, sou convidado, mês de março de 2024, para ser candidato a vereador para Criciúma. E no outubro de 2024 eu sou suplente como vereador, segundo suplente. Foi a primeira vez que tu se candidatou? Primeira vez, nunca pensei em ser político. Foi um convite que, numa conversa com o vice-prefeito Salésio Lima, agradeço muito a ele pela oportunidade, também ao deputado Júlio Garcia, que me recebeu na sua sala, aqui em Criciúma, e adotaram essa ideia de ser vereador, né? Ninguém me conhecia. Só conhecia, assim, o meu trabalho social que eu tenho há 15 anos, 16 anos, por conta própria. Não, mas tu era conhecido. Pô. Eu nunca tive pessoalmente, mas eu já ouvi falar de ti. Então... Sargento Edmo, acho que... não lembro direito, mas eu já tinha ouvido falar. Porque isso é pequenininho, né, cara? Exato, porque eu tenho um trabalho social muito forte também, e eu fui um policial que atuei sempre no operacional, né? Tá. Como policial, chegou a trabalhar no trânsito? Aqui em Criciúma? Não, eu trabalhei só no operacional. Depois eu fiquei 3 anos no comunitário no São Luís, trabalhando, cuidando do bairro São Luís. E o trânsito sempre está na veia do policial militar, né? Ele dá com o trânsito todos os dias. Então foi 31 anos de polícia trabalhando com o trânsito. Aí recebi o convite agora com o prefeito Wagner Espíndola e Salésio Lima para assumir a superintendência. A hora que eu cheguei no local, me deparei com 32 agentes de trânsito. Aí conversei com o Thiago. O Thiago é um cara espetacular, um cara que tem um bom comando, tem uma boa gestão, é um pai de família excelente. Então eu já parti por esse princípio, né? A partir do momento que tu trabalha com uma pessoa, tu olha quem a pessoa é.
Então eu tive boa referência do Thiago, um cara que é paizão, um cara que é um excelente esposo, um cara que é dedicado, um cara que todo mundo gosta dele, tanto os órgãos de segurança, a polícia, dentro da própria gestão lá o pessoal gosta dele, é um cara respeitado, então puxei pro meu lado, né? Vou fazer uma polêmica aqui. Nunca teve recha assim? De polícia ou não? Não, nunca teve. Sempre foi parceria? Nós somos de 2013 em Criciúma, né? Uhum. E aí tivemos uma escola com o pessoal de Blumenau, e aí sempre teve essa integração com a Polícia Militar. E até teve um tempo de 2006 a 2010, nós trabalhávamos no Copom, então isso aproximou mais. Copom é lá no 9º Batalhão, né? 6ª região. Isso aproximou bastante. E a gente sempre diz assim, quem está na ponta, um troca a algema do outro, o outro ajuda, né? Isso é excelente. Tanto a Polícia Civil, o pessoal do Detran, agora a Polícia Penal, cara, sempre muito bem, assim, ó. Até porque a gente recebido, né? Ele também está também incluído na Força de Segurança Pública também, né? Exatamente, tá fardado, tá com uma viatura caracterizada, né? Todo mundo tem um poder de polícia. Às vezes a gente sempre diz assim que o brasileiro tem o costume, quem não tem uma arma na cintura não é polícia, né? Mas hoje o fiscal de tributo já tem o poder de polícia, né? Tu é notificado para pagar um tributo, já é um poder de polícia, né? E tem a polícia mais ostensiva aí que chega ao nível do Sargento Edno aí, né? Uma Força Nacional. Isso é um prazer trabalhar com ele, né? Quanta experiência aí. E é bom que o bicho tem bagagem. Tem bagagem. Imagina. Isso é interessante. Pô, então essa gestão aí tem tudo para dar certo, né? Dá para ver, dá para sentir o engajamento que vocês têm. Assim, o que acontece? Eu quero até elogiar aqui o nosso prefeito Wagner Espíndola e Salles Lima pela forma de eles conduzir a gestão agora de 2024, de deixar o secretário, os subintendentes, os diretores. Se você pegar todos os secretários, todos eles têm formação na área que trabalham. Se tu pegar os diretores, todos eles têm formação na área que trabalham. Se tu pegar os subintendentes, todos eles têm experiência na área que trabalham. Então, se tu fosse hoje na prefeitura, tu ia trabalhar na parte de nutrição. E saúde. Então, assim, isso que é o bom do prefeito Vaguinho, que ele olha no que a tua experiência que tu tem, ele trouxe isso para a gestão dele. Então, por isso que é uma gestão que é bem assertiva, né, com pessoas inteligentes, capacitadas. Não é à toa que a cidade hoje está crescendo, desenvolvendo. Nesses 3 meses as pessoas vendo a diferença. Ele só chegou... Que é a coisa que ele fez agora? Ele implantou na escola da FAS, que são nossos bebês, futuros prefeitos, vereadores, governadores, professores, advogados, policiais, bombeiros, instalou câmeras de segurança em cada sala de aula. Então, nenhum prefeito fez isso antes, se preocupando com a segurança das nossas crianças. Como aconteceu em Saudade, quando o elemento entrou na escola e tirou a vida de 3 crianças. Então, antes de acontecer alguma coisa, previne antes. Eu trabalho sempre com a prevenção. Por exemplo, tu no trânsito. No trânsito eu sempre oriento, depois eu previno, fiscalizo e, por último... a penalidade. E todo mundo dessa cidade é testemunha disso. Todos os meus atos que eu fiz, tanto escapamento de moto, como agora a OCR, as placas que a gente está observando. Porque nós temos um sistema OCR que as pessoas não sabem. Se tu pegar o teu veículo agora daqui e pegar Centenário, o primeiro semáforo, te pega se o teu veículo está atrasado ou não está atrasado. Se ele tem registro de furto, se ele tem renajude de circulação, de transferência. A câmera pega ali? Pega. Então era um sistema que não era usado. Olha só. Então nós temos autonomia hoje, com a sugestão do Wagner Espírito, do Salles Lima, de usar essa versão a nosso favor. Não precisa parar numa blitz, não. Não precisa fazer aquela... Para ver se está atrasado. Não precisa fazer aquelas blitz que antigamente era feito, de tu parar todos os veículos, vou parar esse aqui. Não, tu escolhe agora. E a multa vem em casa ainda. Tu deixa, tu deixa o fluxo fluir, tu mesmo aborda. Hoje não temos hoje a fiscalização por monitoramento ainda. Nós temos fiscalização, sim, com a gente lá na rua. Tu monta uma operação, por exemplo, nós temos uma operação hoje perto de São Cristóvão. Então, nós temos um OCR lá no Posto Dário. O cara, quando passou no Posto Dário para o centro, nós já sabíamos ali qual era o veículo. Então, passou, um exemplo aqui, Palio, Gol. Um Gol prata, placa final 9. Espera só o Gol passar. Um Honda Civic, uma Creta. Hoje passou um carro de luxo. Por nós ali, atrasado 2022. Aí nós sabíamos que era o carro. O cara passou, achou que estava tudo tranquilo. Foi abordado. Realmente, 3 anos, 4 anos atrasado. Com uma dívida de R$5.000. É muito, né?
muito então, tempo daí, né? Exatamente, pô. Não é uma coisa que venceu agora, né? Não, se tu pegar uma pessoa com documento atrasado 1 semana, 1 mês, 2 meses, 3 meses, pô, dá pra usar o bom senso. Dá pra usar o bom senso. Agora um carro atrasado, como nós pegamos ontem e hoje, carro 2013, que tu perguntar pro condutor quem é o nome do proprietário, o cara não souber, que existe algum rolo. Os famosos carros esquecidos. Exato. Aí a pessoa começa a levar a multa na casa dele, perde a carteira de habilitação e fora a dívida que ele gera para o proprietário, a dívida do Estado. Por exemplo, tens um carro, tu vendeu para mim, eu vendi para o Thiago. O Thiago tá levando multa, tu não sabe que é o Thiago que é o condutor. Porque tu já vendeu para mim, eu falei para o Thiago, cara, vendi para um cara, o cara vendeu para outro e sumiu o carro. Mas tá chegando na tua residência as multas. Então o Thiago ele vai furar o sinal vermelho quantas vezes ele quiser. Bom. E tu vai levar a multa. Às vezes chega uma carta na tua casa que a tua carteira está suspensa. Mas por quê? Porque tu vendeu um carro para mim e eu passei pro Thiago. E o Thiago não sabe nem que é o proprietário do veículo que é tu. Ô, sargento, hoje é o DTT, né? Diretoria de Trânsito. E tem a Superintendência de Trânsito hoje, ligada à DTT. Qual a função exatamente de vocês hoje na cidade aqui? Ó, a Diretoria de Trânsito é a parte administrativa. Por exemplo, tu quer botar uma placa na tua residência, na tua rua, na escola, uma lombada, uma faixa elevada. A Diretoria de Trânsito, que é a parte administrativa, além de contato com... Muitas pessoas não sabem disso. Para te colocar qualquer placa que não esteja lá, ou só troca de placa, nós entramos em contato com a engenheira, que é a Carol. A Carol, juntamente com o arquiteto, monta um projeto e vê a necessidade daquela placa. Então, assim, há uma organização por trás disso, do Trânsito Criciúma. Não é simplesmente, vou instalar uma lombofaixa, botar uma placa aqui à direita. Não, não. Tudo é feito em estudo. Por exemplo, nós colocamos aí mão única em 4 escolas já. Porque foi feito estudo com a engenheira, não. Nós estamos dando prioridade hoje para as escolas. Porque se tu quer ensinar os nossos alunos trânsito, primeiro, sinaliza as escolas, dá segurança para eles. Porque nós tivemos já eventos no ano passado de uma criança atropelada próximo às escolas. Então, isso nós queremos na gestão 2024 a 2029. Nós estamos se prevenindo antes. Hoje nós colocamos as placas no Colégio Filho do Mineiro, que há 3 anos estava solicitando. Nós colocamos ontem na Ercília Amante, fazia 3 anos estava solicitando. Floresta lá. Nós colocamos mão única no Colégio José Rosso, que fazia 3 anos estava solicitando. Nós vamos colocar no Adventista agora, que é uma solicitação do Colégio Adventista, que há 1 ano atrás, 2 anos atrás, era 500 alunos, 400 alunos. Hoje estou com 700 alunos e continua com a mão dupla, não pode. Se há um trânsito que é mão única, dá para fazer mão única na frente das escolas, por que não fazer? Eu lá atrás da minha casa eu percebi, fizeram uma única na frente da escola, moro no Rio Mãe ali. Exatamente, lá no Miguel Jaca? Não. Não, na outra, uma creche. Bem atrás do prédio do Monte Ravelas, 2 torres. Eu não sei o nome da creche assim, ali. A minha opinião de polícia é a minha opinião de um pouco de experiência no trânsito. Para mim, todas as escolas do município que der para fazer mão única, faz mão única. Porque o pai vai desembarcar o filho dele na porta da escola, certo? E vai deixar na porta da escola sem o filho atravessar a faixa. Porque as crianças, quando vê o pai, saem correndo. Elas não olham se vão atravessar na faixa ou vão atravessar na faixa. Entendi. Entendeu? Principalmente aquela criança que é muito ligada ao pai ou à mãe. Então, a minha preocupação é essa. É fazer a sinalização perfeita nas escolas. Às vezes, uma rua que precisa de uma faixa elevada, tranquilo, fizemos com a engenheira. Toda a sinalização da cidade, vou repetir, ela passa pelo engenheiro, o arquiteto, para depois a liberação. Nada é feito por mim ou pelo Frank, diretor de trânsito. Muito pelo contrário. Tudo com especialistas, pessoas formadas naquela área. Mesma coisa chegar para você e falar, hoje eu vou comer isso, aquilo, minha dieta, eu sou nutricional. Não. Existe profissional da nutrição. Existe todo um trabalhar fazer por uma trás, dieta, eu tenho que procurar o profissional, não fazer por conta própria. Vou tomar o remédio. Não. Sou contra isso também. Quer fazer uma dieta, campeão? Vai no profissional. Profissional. Ele estudou para isso. Exato, perfeito. Então tem que valorizar o profissional. Não é as pessoas têm a mania de fazer, pegar qualquer pessoa. Bota uma faixa aqui, ó. Não, amigo. Tem um engenheiro para isso. Tem um planejamento. Claro, uma organização. E para vocês, qual foi o maior desafio que vocês acharam aí nessa nova gestão aí, no trabalho de vocês? Tiago, tu já está mais tempo lá. Bom, agora cada gestão tem um desafio diferente, né? Essa organização que teve também com o prefeito Salvaro, né? Os anos anteriores. Teve agora com o prefeito Vaguinho e o Salésio Lima. Trouxe o sargento Edno, o Frank, para nos auxiliar.
E aí existe esse profissionalismo. Às vezes tem a tua necessidade, eu quero botar uma faixa elevada na minha rua. Aí encaminha para um pedido ou pela ouvidoria da prefeitura, ou diretamente ao Santo Edno, ou ao Frank, ou a algum vereador, né? E aí é sempre encaminhado, existe um manual de fiscalização de trânsito. Então, o órgão de trânsito, ele vai nesse manual e verifica. Existe a possibilidade de colocar essa lombada. Então, sempre verifica a necessidade das pessoas. Está mais organizado, eu acredito, tá? Nessa experiência que o cara tem, já trabalhei há 18 anos no trânsito. Cada gestão tem um pensamento diferente, né? Assim, nunca tivemos um problema tão sério assim no setor público, né? Mas a princípio hoje está mais organizado. Legal, pô. Qual o maior desafio hoje em relação a essa questão de mobilidade urbana? Vou ser mais claro. Estava falando sobre essa nova gestão, quero até abrir um parênteses aqui para fazer um comentário breve. A saúde melhorou também, cara. Outro dia eu fui... É fantástico. Eu até ia falar agora, estava falando, acabei esquecendo, vou falar agora. Outro dia eu fui na UPA ali atrás da minha casa e eu tinha que fazer um eletrocardiograma. Eles fizeram esse exame de imagem ali, já saiu o resultado na hora, coletaram já o meu sangue, cara, tipo, tudo ali já. Uma coisa que o hospital. Nossa, tipo, até eu falei pra minha esposa, cara, não era assim antes, sabe? E tipo assim, como melhorou essa questão da saúde? Pô, fez tudo ali já, fez o elétrico, já bateu um ultrassom lá do abdômen, já fez a coleta de sangue, já saiu ali. A enfermeira até me atendeu super bem, o pessoal, tipo, essa nova gestão aí tá... Por isso que eu falo pra ti assim, a gestão ela depende do profissional. Tu quer ver alguns nomes que eu vou citar aqui, que são pessoas que estão fazendo diferença, tá? Por exemplo, o David na saúde, um menino fantástico, se preocupa com a saúde de todas as pessoas, todos os bairros, visita vários bairros. Nós temos a Dude Sônico, que trabalha 20 anos social, fazendo um trabalho que em menos de 3 meses ela já internou 160 usuários por espontânea vontade. Nós temos o Cláudio Rosso, que é o secretário de infraestrutura, que já é formado em arquiteto. Nós temos hoje o Celcinho Menezes, que já tem experiência fora do país em termos de gestão, hoje é diretor de elétrica. Nós temos o Fred, que trabalhou na autogestão na Defesa Civil, já tem um entendimento prolongado em relação a isso. Assim, tu vê as pessoas que são secretários, que têm as suas funções, que já exercem e tem o profissionalismo nisso aí. Nós temos a Marlúcio hoje, que cuida da parte financeira, já vem lá da FASC. Ela cuidou ela arrumou o financeiro da FASC. E hoje na prefeitura ela é muito, como é que eu vou dizer para ti, ela é uma pessoa que entende e faz a máquina funcionar. Então ela consegue barganhar os recursos, ver a economia do município. Então são pessoas fantásticas que estão nos lugares certos, são pessoas profissionais. Tu pega o Thiago Pavan, que já tem um conhecimento na área, tem o Tita, que já tem experiência na política, é o secretário-geral. Tu pega o Frank, que já trabalhou desde estagiário na diretoria de trânsito. Então são pessoas que têm entendimento na área pública. A diferença, né? Não é um cara que tu é nutricionista, vou te botar tu cuidar, por exemplo, de obras. Tu vai dizer, não é minha área. Agora pega tu e bota na área da saúde. Tu vai dizer, opa, é minha área, amigo, aqui eu conheço. Então tu vai ter um entendimento melhor. Legal. Então assim, isso é a gestão do Wagner Espíndola hoje. Puramente técnica. Exatamente. Hoje o vice dele, o Salésio Lima, tem já 12 ou 16 anos de experiência na política. Ô, sargento, teve aquela questão da Blitz, né? Dos guri lá, como é que é? Até, a gente teve 2 motoboy aqui, aí eles estavam falando e teve uma época aí que vocês estavam pegando firme ali em relação a... Era escapamento? Escapamento. Que teve até um deles que comentou que você estava exigindo um curso para quem é entregador. Motofretista. Só que ele falou, motoboy, né? Segundo ele falou que esse curso não tem no Detran para fazer, não tem em lugar nenhum. Não tem. Na verdade, esse curso é para os motofretistas, né? A diretoria de trânsito, ela trabalha além do trânsito, tem o transporte. Que aí tem essa questão de van escolar, van com fretamento, o ônibus, o de linha, o amarelinho, tem o fretamento, né, que é o transporte de pequenas cargas, né? E aí a gente fez essa blitz referente a essa... Primeiro fizemos uma educativa, fomos em todos os x-salada da cidade, dos bairros, entregamos um folder. Vocês orientaram? Sim, foi a primeira... Um mês.
Um mês. A gente entregou esses folders, conversou, tirou as dúvidas. Daí o pessoal começou a dizer, mas no CESENAT, que era onde eles faziam o curso, não tem turma, porque ficou muito tempo sem o município cobrar. Uhum. E aí a gente, então vamos fazer o seguinte, 2 situações. As pessoas estão reclamando do barulho. Então, quando nós fizemos uma blitz, aí a gente disse, vocês usam o colete para ser visto no trânsito, principalmente à noite, e tira essa descarga barulhenta, que as pessoas estão reclamando do barulho. Aí, meio que um acordo ali, a gente parava o pessoal na blitz, o pessoal tava sem colete, a gente arruma um colete aí. O cara arrumava um colete, chamava o patrão, um colega dele trazia o colete, saía, não era autuado, porque a autuação dá uma suspensão de ele dirigir dele. Então, às vezes a gente pensou, a multa é bem grave, então nós queremos mais educar ele do que punir. E a gente tem que ir no trânsito, a gente tem que ser visto, principalmente o motofretista. Ele anda por tudo, ele entrega, faz um bom atendimento, e às vezes a moto, o teu corpo é o para-choque da moto, então o acidente é muito grave, quando tem um acidente com um motociclista. Então a gente, agora vamos usar o colete, pode ver, na cidade, todo mundo que faz qualquer tipo de entrega tem que usar o colete para ser visto, e sem o escapamento barulhento que incomoda todo mundo. Então, essa blitz que teve, ela teve mais objetivo como orientar. Exatamente. É porque houve um pedido também da promotoria, né? Em relação a isso, várias pessoas. Hoje nós temos, as pessoas não têm conhecimento às vezes, nós temos hoje quase 1.000 crianças com espectro autista em Criciúma. Então, assim, só quem tem um filho com espectro autista sabe quando a criança passa uma moto com escapamento aberto dentro do seu apartamento, a criança entra em crise. Barulho. Até o então, fogo, assim, final do ano, teve um trabalho pedindo para reduzir tudo. Então, assim, e nós homens somos covardes, né? Eu falo no sentido do autismo. Por quê? 90 a 95% dos homens, quando descobre que seu filho é espectro autista, ele abandona a esposa. Olha só. Exatamente, uma estatística muito grande. 95% é quase tudo. Pode notar, se tu for na AMA hoje, tu vê a maioria das mães com as crianças com espectro autista. Tudo mãe solteira. A maioria é mãe solteira. Exatamente, o pai abandona. Olha só. Então, assim, é uma forma de nós cuidar das crianças autistas, né? Eu sempre falo, né? Só vai entender uma criança com espectro autista quando ela tiver um parente. Porque hoje eu sou formado em pedagogia e pós-educação infantil. Então, eu estudei muito sobre o espectro autista, sobre inclusão, sobre síndrome de Down. Então, só quem tem sabe. É a mesma coisa a pessoa que tiver um parente com câncer. Só vai saber 24 horas se cuidar de um paciente no hospital com câncer quando tiver um parente. Fora isso, não sabe o que é o câncer. Então as pessoas julgam, às vezes, porque tem uma criança rebelde, arteira ou dando crise, mas não sabe o que a criança está passando. E aí, por que a gente fez isso aí? Porque houve uma denúncia, né, no Ministério Público. O Ministério Público solicitou, acho que desde o ano passado, já para a Polícia Militar isso. E nós, ao assumir a minha gestão de 2024, primeira coisa, 2025, a primeira coisa que eu botei na cabeça, Thiago, a testemunha disso, eu vou fiscalizar a moto com escapamento aberto. Porque eu quero proteger as crianças autistas. Não, mas estava uma bagunça mesmo, né? Era uma barulheira, né? Então, assim, hoje estava sem controle a cidade. E depois disso, melhorou? Melhorou bastante, muitas pessoas elogiaram. Então, inclusive, sexta-feira agora que vem, nós vamos ter outra operação grande na cidade, em 4 pontos diferentes da cidade. A pessoa que tiver com o escapamento aberto, ele pode sair hoje, fugir hoje, amanhã ou depois. Mas uma hora ele pega a moto e vai ser removida pro pátio. Mas não dá trabalho nenhum, é só ir lá e trocar, né, cara? É porque o cara mesmo tá pedindo pra ter a moto recolhida. Tem pessoas assim, tem aquela fase, né? Eu digo uma coisa pra ti assim, eu como polícia, tá? Tu incomoda mais, tá? Eu como polícia, eu nunca tive atrito assim. Incomoda mais o escapamento daquele cara que entrega lanche toda noite, que perturba as pessoas, do que o carro rebaixado, pô. Até hoje eu peguei um cara que tenha criminoso, um cara perigoso com um carro rebaixado. Não, o carro rebaixado é um cara de esporte. É um cara que vai legaliza o carro dele. Agora vai legalizar uma moto com escapamento aberto, uma CG. Daí os caras falam, é moto esportiva, moto grande cilindrada. Agora me diz uma coisa, qual é a moto grande que faz entrega lanche? Uma BMW, Ninguém entrega lanche com uma moto grande. O que o cara faz? O cara demora, se o cara é casado, uma vez por mês a mulher libera ele. Ele pega a moto, vai lá na serra, acelera, volta pra casa e deixa a moto 2 semanas na garagem. Uma voltinha uma vez ou outra. Exato, pô. Então é uma diferença muito grande. Do que tu pegar uma moto, tu usar de trabalho, e digo, eu respeito muito os motoboy. Tenho muita consideração para eles, porque na pandemia
ele livrou muita gente da fome. Ele foi o cara que entregou o lanche nas casas, apartamentos, mas o motoboy raiz. Porque existe aquele motoboy que não é motoboy, ele trabalha em uma empresa e quando chega às 18 horas ele pega a moto dele com turbal, bota uma caixa nas costas e vai entregar lanche. E o motoboy raiz, ele sai 6 horas da manhã de casa com o seu colete, abraça sua esposa, se despede dos seus filhos e chega em casa 8, 9 horas da noite. Com colete, com a moto normal. Certinho, esse é motoboy. Esse é o motoboy, pô. Esse é o cara que eu respeito. E aquele cara que agora tem que trocar a descarga, ele vai lá e troca. Troca. Porque ele trabalha com isso. A moto é um instrumento de trabalho, então ele... Todo mundo, a maioria dos motoboys, quando passavam por nós na Blitz, apertava a nossa mão e agradeciam. Olha só. Porque nós estamos profissionalizando eles, dando valor devido a eles. Nós pegamos os 6 primeiros motoboy, os 6 primeiros, 5 deles sem o colete e os 6 sem habilitação. Então, tu tira o índice como é que estava a cidade. Tava bem bagunçado. Qualquer um pegava a moto e saía pra entregar e acabou. Exato. Aí o que chamou nossa atenção também, como é que tem um amigo meu que mora no prédio dele, ele mora no 6º andar, e embaixo tem um lanche muito conhecido aqui da cidade. Após a nossa operação, ele me ligou, no outro dia agradeceu. Ó, Ed, te agradecer porque no outro dia, cara, todas as 6 motos desse lanche aqui, ó, em cima do meu prédio, tô te batendo a foto, não vejo mais um barulho. Antes eram 6 motos com barulho. O dono do lanche tem que cuidar disso também. Porque se tens um lanche, pô, tu quer entregar um lanche. Muitos, inclusive um amigo meu, tem um lanche que também lá da próxima, muito bem conhecido, o cara foi entregar o lanche na casa dele e não recebeu o lanche. Não, cara, só vou receber o lanche, pode devolver o lanche lá, vou ligar pro proprietário, só vou receber o lanche aqui na minha casa quando mudar a descarga da tua moto. E não recebeu mais lanche, pô. Aí teve que se adaptar os donos de lanche também, em relação a isso. Eu não culpo só o motoboy. Se tu tens um estabelecimento, tu vende 300 lanches numa noite, 250 lanches, tu imagina só, desses 250, o motoboy entrega 50, 60 lanches, com escapamento aberto, a noite toda. Entrando em condomínio fechado. É como tu falou, né? O motoboy ele é essencial, né? Às vezes a gente pede o lanche e a gente espera ele lá entregar o lanche pra nós lá. Uma pizza bem quente. Uma pizza pra comer com a família ali e tal. Mas é como tu falou, tem essa diferença, o cara que é o motoboy e o cara que é baderneiro aí. Eu respeito muito o motoboy. É. Cara, a gente não pega um motoboy com moto atrasada. A gente teve 2 aí, cara. A gente riu. Antena, Eles contaram as histórias deles aí, é só pra rir, cara. Foi um programa bem divertido. Mas o Sargento e Thiago, como que é o trânsito hoje de Criciúma, cara? Como que vocês definem o trânsito de Criciúma? Hoje o trânsito de Criciúma, a modalidade de trânsito ele cresceu muito, né? Por exemplo, hoje nós temos 147.692 veículos. Nossa. Nós temos 31.095 motocicletas. Nós temos 11.747 caminhões. Um exemplo bem prático. Cada 100 habitantes, 16 bicicletas. Tá? Uma porcentagem. Em Criciúma, como não tem o costume de trabalhar de bicicleta, nós concluímos aí que em Criciúma tem hoje em torno de 20 mil bicicletas. Tu coloca numa cidade que foi projetada para uma avenida centenária para 3 pistas. Tu coloca, às vezes, a cidade como no comerciário. O comerciário hoje não é mais o comerciário, é o centro da cidade. A cidade está crescendo, as empresas, indústria. Hoje, há 5 anos atrás, tu ia numa faculdade no UNESC, tu via poucos veículos no pátio. Hoje tu vai lá agora, cada aluno tem 50 alunos numa sala, 45 vende veículo. Tem que rodar para achar uma vaga hoje, né? Em 2022, 2023, nós tínhamos 31 mil mulheres habilitadas. Em 2024, nós chegamos a 54, quase 55 mil mulheres habilitadas. Olha o índice que cresceu de 3 anos para cá. Então, se nós temos que cuidar do trânsito, por isso nós estamos cuidando do trânsito do Pinheirinho. Daqui a 2 semanas, provavelmente, nós vamos fazer direita livre no Pinheirinho. Quem vai para a Unesc, agora do Pinheirinho para a Unesc, não vai precisar mais parar no semáforo do posto BARP. Quem está na direita vai direto, agora quem está na esquerda obedece o semáforo, porque ele vai reto para o Sangão e faz um contorno. E quem vem do Jardim Angélica, tem uma que vai em direção ao Altoff ali, Mercado Altoff, e a outra faz a esquerda para ir para a Unesc. Então, nós pensamos em colocar direita livre também ali na Jardim Angélica, só que tem ali o bairro da Juventude. Quem faz o retorno no Pinheirinho ali, no posto BARP, ele pode entrar no bairro da Juventude. Se for direita livre, vai engarrafar tudo ali. Lá da escola, você está falando? Exatamente. Do Marcos Ovares ali? Marcos Ovares. Fazer a direita livre? Não dá ali por causa do quem faz o contorno no Pinheirinho quer subir o Marcos Ovares. Daí se não tivesse aquela rua do Marcos Ovares, aí sim. A lateral ali que você está falando? O veículo vai cruzar o outro. Aí vai dar um conflito. Aí tu vai entrar no bairro Juventude. Porque ali desce também, né? Desce. Exatamente. Tá. Então, assim, se não tivesse aquela entrada dos Marcos Ovares ali e do bairro Juventude, fazia direita livre Jardim Angélica e posto BARP.
O problema, o gargalo que a gente fala ali no posto BARP acabaria. Nós tivemos lá com a engenheira, por isso que eu falo assim que a engenheira é muito importante, né? Nós tivemos no local com a engenheira, o arquiteto, mais o Frank e eu, para verificar o trânsito. Não, o direito é livre de colocar. Então semana que vem nós vamos comprar as placas, né? Identificar bem o local. Tipo, na rua, o rogacionista ali, passava todos os veículos, vinha do posto BARP lá lateral e cruzava. Ali nunca pôde. 30 anos as pessoas falam, passava aqui 30 anos. Então chegou uma gestão que vai corrigir. Ali não pode passar. Então, nós vamos fazer, quem vem da Centenário passar para o posto BARP pode subir, rogacionista, e quem vem na rua de trás imigrante Meler não pode pegar direita. Essa direita livre ali para ir para a Unesco ali vai descongestionar bastante. Muito. Né? Porque as pessoas vão saber, eu tenho que pegar a pista da direita para ir para a Unesco. E na real, se tu dependendo, vamos botar aí 6 horas, 6:30 da tarde, no que 70% é indo para a Unesco. Passa 7 mil veículos. Boa parte desse tem indo para a Unesco. Ó, no Pinheirinho ali, ó, para te ter noção, no horário de pico passa 7 mil veículos em direção ao Unesco, tá? Passa 21 veículos no horário 24 horas. 24 horas na lateral do posto BARP, que é proibido, passa 2.900. No horário de pico, 790. Quem vai para o Sangão passa 4.500 veículos. No horário de pico passa 1.600 a 1.800 até 2.000 veículos. No retorno ali que vai para o Pinheirinho novamente, que volta do Pinheiro, passa 3.500 24 horas. No horário de pico passa de 800 a 900. Nossa, é carro, né, cara? É muito carro na hora do pico. É que não dá tanto acidente para quantidade de carro, né? Mas dá. Da Alianda até o posto BARP, em um ano, deu 150 acidentes por colisão traseira, que é 700 metros, da Alianda ao posto BARP. Nossa, bem na volta ali que faz, né? Exatamente. Da Joaquim Nabuco até a Rick Lage, que dá 990 metros, deu 160 acidentes. Maioria, colisão traseira. Tem um lugar mais crítico aqui em Criciúma em relação a acidente assim, não? Tem, a Avenida Centenário. Entre o Giasse até a Henrique Lage. É o local que dá mais acidente. Em Criciúma. Colisão traseira. Em Criciúma hoje, em mês de março do ano passado, deu 209 acidentes, no mês de março. Esse mês nós não chegamos a 100 ainda, acidentes. Então, as viaturas posicionadas nos pontos estratégicos da Centenário, com os agentes de trânsito, com a polícia patrulhando, nós conseguimos diminuir o índice de acidente. A gente tem pouco, né, Thiago? Ou não? Nós temos hoje 3 viaturas. Aí mais as viaturas da Polícia Militar. É só pegando um gancho, a questão da... Nós estamos atendendo os acidentes de trânsito sem vítima. E aí estamos nesse mês de março, né, vai finalizar agora segunda-feira, por volta de 100, mais ou menos. Dá em torno, cada mês dá em torno de 130, 150 acidentes entre os agentes de trânsito e a Polícia Militar que atende junto. A maioria, como o sargento falou, colisão traseira, falta de atenção. Celular, principalmente o celular. E aí a gente verificou com essa fiscalização do OCR que é tipo um dedo duro, né? A gente pega o semáforo, o veículo passou no semáforo, passou no computador do agente, ele vai informar, ó, esse carro azul passou, então a gente aborda lá na frente. Ele vai pegar, o cara tá no celular, ele pegou... No celular ainda não. Esse é um projeto que a superintendência tem, que vai ser que vai evitar de acidente. Local monitorado por vídeo monitoramento. Esse é um projeto que vai ter futuramente, que aí sim, aí o agente com as câmeras vai poder um zoom, vai pegar, você... É aquela situação, você viu o semáforo, não viu, o cara estava andando e o semáforo estava no vermelho, todo mundo andava, aí parou uma viatura ali, tu não viu o semáforo? O semáforo eu vi, só não viu o agente que estava ali me fiscalizando. Então, quando tem uma viatura, o pessoal reduz a infração, né? Então, tem bastante acidente referente à falta de atenção. E aí tem os carros esquecidinhos, que a gente chama. A gente já pegou vários acidentes, tá? Que o cidadão colidiu na traseira do outro, era culpado, e ele disse, cara... E o carro esquecido. Não tem o que fazer, tá? Mas se o documento está em dia, é irregular igual? Não, está em dia. O exercício 2024, né? Todo mundo tem que estar... Se passar 24, na blitz ali, vai embora. Tranquilo. O que tem mais... existe problemas bastante é a questão do recal, que às vezes o veículo tem a montadora tem uma peça que tem que ser encaminhada para conserto e a pessoa o cliente não faz. Aí
Aí a montadora encaminha pro Denatran, e diz, avisa o cidadão aí que ele tem que obrigatoriamente trocar essa peça. Aí fica no sistema e ele não consegue virar o documento. Aí às vezes tu paga o documento, 2020, exercício 2023, pagou todas as taxas, mas tu não consegue rodar para 2024. E aí ele aparece uma tarja vermelha, recal. Foi autuado e tem que encaminhar para a montadora, para uma empresa para ti. Tem outra situação, o GNV vencido. Às vezes tem carro com GNV, a cada 1 ano tem que fazer a vistoria. E às vezes o pessoal não faz. Tem uns que nem botam no documento, o GNV, né? Então, tem isso também. Esconde o cilindro ali, acho que o cara não vai, o cara esse é o maior problema. Esse é o perigo, né? É um GNV sem inspeção. Colocado na sorte ali com band-aid. Isso é um perigo. E Santa Catarina não teve nenhum acidente ainda, mas São Paulo e Norte, Nordeste teve bastante acidente com gás. Mas querendo ou não, a empresa faz, né? A empresa, ela não é obrigada a colocar no documento, Tipo, o cara vai lá numa empresa certinha, regularizada. Eu acho que deveria, tá? Eu acho que deveria ter uma fiscalização em relação a isso. Tipo, já sair dali com a obrigatoriedade botando no documento, porque é uma bomba, aquilo ali, é um gás. Mal instalado pode explodir um caminhão, um carro, um caminhão, Eles botam às vezes embaixo, pode passar numa lombada, afrouxar. Uma caminhoneta. Imagina os 2 cilindros daquele tamanho numa caminhoneta que tem hoje. A gasolina que as pessoas colocam gás. Só um timbal, cara. Então, é um estrago muito grande. Porque eu trabalhei com explosivo. Nós trabalhamos com 2 ondas no explosivo. A onda positiva e a onda negativa. Por exemplo, se tu estourar uma bomba aqui dentro, existe a onda positiva, que é a onda que vai bater naquela parede, mas a onda negativa, a mesma força que a onda bate lá, ela volta. É o reflexo. Então, o pior da explosão não é a positiva, é a negativa. É a que volta. É a que volta. Então, por isso assim que hoje existe muito incidente com explosivistas, principalmente na Colômbia. Quando os explosivistas lá, eles armam muita bomba, os caras sempre colocam bomba em ambiente fechado, para que o explosivista entre dentro do ambiente. Os caras que fazem isso com caixa eletrônico, o ambiente então é o que volta que arrebenta. E arrebenta. Só onda negativa e positiva. Existe aquela onda, e pode ver, quando um filme que é Guerra ao Terror, é um filme que fala muito sobre as ondas positivas e negativas e sobre terrorismo. E a realidade. Aborda bem esse assunto de bomba aí. Nós temos, graças a Deus, hoje que o Brasil não sofre sobre terrorismo, né? Então é uma explosão que ela arrebenta com uma cidade e toca pânico, né? Ainda bem, né? Terrorismo é pânico. É pânico. Eu vi, acho que uma vez o cara foi no show e ele falou ele era de Israel. E aí ele foi assaltado no Rio de Janeiro, né? Daí o João perguntou como é que era. Ele disse, o cara sentou do meu lado e apontou uma arma e disse que era um assalto. Aí eu vi tudo. Cara, eu fiquei olhando pra ele, porque em Israel não tem assalto. Ele tem terrorismo, tem bomba, mas assalto não tem. E eu fiquei olhando, sem entender, tá ligado? Só que o cara era mestre de Krav Maga, né? Daí eu joguei, o que tu fez? Primeiro eu bati nele, depois eu prendi ele lá. Mas enfim, o cara bem doido. Mas o motorista hoje de Criciúma, cara, ele é um bom motorista? Ele respeita no sentido assim porque qual a questão? Hoje vocês percebem assim que o cara ele dirige para evitar multa ou porque ele está consciente de que precisa ter uma boa direção? Primeiramente, os motoristas de Criciúma, eles são muito ligados ao celular, né? Muitos motoristas, muito. Tanto homens como mulheres, no celular direto. E segundo, as pessoas têm que saber o seguinte, tu vai mudar de faixa, tu vai entrar numa rua, esquerda ou direita, tem a seta para sinalizar. E muitos motoristas de Criciúma não têm o costume. Não dá certo. Eu já vi uns memes, o Criciúmense não dá certo. Não dá, amigo. Se ele mandar na direita, só chega e entra. Tem que ficar esperando, sabe? Que expectativa, será que vai entrar? Será que vai seguir reto? Não, então, é essa situação bem delicada em Criciúma. Assim, pela cidade que pelo índice de veículos, eu acho que tá pouco acidente, né? Na Polícia Militar, quando eu estava, choveu, o índice de acidente aumenta. Interessante, amigo. Choveu, a pista ficou escorregadia. Pode esperar que se dava 2 acidentes no dia 3, vai dar 10. Somente motoqueiro, né? Exatamente. Tu, Thiago, tu que tá na rua aí, tu acha que... Então, eu acredito que o motorista, a gente sempre fala assim, a gente trabalha pela maioria, né? E então, quando tem alguém que, até você falou uma situação da UPA, do Rio Mãe, né? Você falou algo bom. Quando a gente tem algo bom, a gente não fala para 1 ou 2 pessoas. Mas quando tem, a enfermeira me atendeu mal, aí tu fala para 10 pessoas.
E a gente fez uma blitz ali e prendemos 6 carros. Deu aquela reinada que a gente chama, né? E brigue, não sei o que, até... macho, sou macho. Macho. Os outros, não, realmente estava errado. E muitos que a gente fazia blitz, eu pegava o teu veículo. Tudo bem, documento, habilitação. Tá verificando? Não, tudo bem, muito obrigado. Então a gente trabalha pela maioria. A grande maioria, eu acredito, e tenho fé nisso, que dirige bem. São bons condutores, são educados, mas existe uma minoria, aquele 1%, né? Tá errado, mas tá errado certo. E o sensacionalismo, né? Porque quando vocês botam multa e não sei pra quê, e vão correr atrás de bandido, e sempre dando uma desculpa. Daí até teve uma situação que a gente abordou o cidadão, ele... mas você tem que correr atrás de bandido, não sei, não. Uma coisa... Cada vez. Né? Calma, não é só... Calma. Aí tá o GNV vencido. Mas por que isso... 3 anos vencido, o GNV. Aí tinha o outro que tinha o GNV, mas não estava no documento. Mas é um risco. Não, tá certo, eu andei com esse risco aí, eu assumo agora. Tudo certo. O que eu tenho que fazer agora? Não, agora o senhor vê que vai pro pátio, o senhor faz o licenciamento dele, encaminha para uma vistoria. Não, muito obrigado pela informação. Ele sabia, mas ele tentou 3 anos, andava de forma ilegal, irregular, perigosa. A gente abordou veículos que o cara tava... Até depois eu até te mostro um vídeo ali que nós temos, que o cara tentou quebrar o carro dele, deu de machão, não sei o quê. Hoje mas ele tinha 2 infrações que acima de 50 por hora, acima de 50% da máxima. Ou seja, aquele que dá suspensão de direito de dirigir imediato. Então, quando tem... Eu, principalmente, já levei autuação no semáforo, de semáforo passando vermelho, paguei multa. A gente erra também. Todo mundo. É pra todo mundo. Mas não fui lá no semáforo lá e falei comecei a bater, falava mal do semáforo tá ocupado. Não, hoje nós temos as câmeras, quando passa para em cima da faixa, nesses pontos que tem a lombada eletrônica, não pode parar no sinal vermelho, avançar o sinal vermelho, parar em cima da faixa, e também quando está intermitente, não pode passar acima da velocidade. Criciúma, a avenida é 70 por hora e nas transversais é 50. Então, se eu passar ali a 77, a 57, ou numa lombada eletrônica 47, estou no limite. 48, 58, 78, dali para frente é só autuação. O pessoal excede bastante a velocidade na Centenário, por exemplo? Tem, bastante. O que a gente fez um índice de infrações. Hoje os agentes de trânsito são os menos, as pessoas, o Thiago, os agentes, nós somos em média 35 pessoas, somos os que menos autuam. Depois a Polícia Militar, que tem um efetivo um pouquinho maior. E juntando os agentes, a Polícia Militar multiplica por 3, por 5, não dá o número que a lombada eletrônica faz. A lombada eletrônica pega muita gente. E aí tu vai reclamar, tá teu vídeo lá, tem um vídeo dizendo que tu avançou o sinal vermelho, tu ganha a filmagem. Pra não contestar. Não tem como contestar. Tipo assim, no caso, minha esposa ganhou uma multa esses dias, por quê? Porque tava indo pra engarrafou, ela ficou em cima da faixa, o sinal tava verde. Pegou. Foi. Mas já voltou a foto. Não, porque ela tava no verde. Não, ela tava no verde, ela foi. Entendi. Na frente, um detalhe. Não deu pra ela ir. Pode contestar nesses casos assim? Pode. Sempre. Inclusive, quando tem esses tipos de situação, as pessoas que trabalham, 2 pessoas na visualização das imagens. Então, quando alguém passa, tem um congestionamento por causa de um acidente, por causa do bombeiro, o SAMU passou. O SAMU tá atrás ali, o semáforo tá vermelho. Tu avança, por causa que escutou o sinal sonoro, tu avança, vai passar no vermelho. Mas eu passo ou dou lugar pro bombeiro? Não, dá lugar pro bombeiro, vai passar, que depois ele vai ser justificado. Tu não vai nem uma carta, não vai ser nem autuado. Porque as pessoas que analisam. Vão dizer, essas 15 pessoas aqui passaram porque passou o bombeiro no local. E como que faz essa defesa aí? Como é que é o procedimento? Todo mundo tem direito à defesa, né? Então, quando chega uma infração de trânsito na sua casa ou verifica no Renavan do veículo, né? Uhum. Tem um prazo de 60 dias a primeira autuação. Geralmente o pessoal faz uma defesa prévia, né? Encaminha para
na diretoria de trânsito ou no site do Detran. Ah, não, deu indeferido. Tem uma segunda opção. Só troca a data e mesma assinatura, coloca as mesmas situações, né? Aí vai ser analisado pela Jari. É uma segunda instância. Ah, não, deu indeferido. Tem uma terceira instância que daí vai todo esse recurso para Florianópolis. Aí tem uma terceira chance, vamos dizer assim. Esse é o caminho, né? E aí encaminha ali. Geralmente o que acontece? Quando é uma empresa que tem um CNPJ, é bom sempre indicar um condutor, senão ela gera uma multa dobrada. Então, às vezes tem um caminhoneiro, leva uma infração de trânsito por transitar em local e horário não permitido, que pode ser sem abordagem, ou pela lombada eletrônica, por velocidade, ou por sinal vermelho. Sempre tem que indicar, porque senão a empresa leva uma multa NIC, chamada multa NIC, que dobra o valor. Uma multa de sinal vermelho é 300 e poucos reais. Ele vai dobrar esse valor, entendeu? A pontuação não tem porque é CNPJ. Mas só que isso tem que sempre tomar cuidado para não dobrar a infração. A pessoa ela pode fazer a própria punho, a defesa, ela não faz? Precisa de advogado, não? Não. É bem tranquilo. Qualquer um pode fazer. Não precisa de advogado. Geralmente o pessoal... Os advogados adotaram isso, né? Que eles fazem defesa e tal. Qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa. Hoje tu vai no Ctrl+C, Ctrl+V no Google, tem um monte de defesa. Tem um monte de defesa e a mesma coisa. Ali pra pessoa. É igual outra situação que está acontecendo também, dos advogados achar que hoje não precisa mais... o licenciamento do veículo pode só pagar as taxas, tá tudo certo. Não, mentira. O licenciamento do veículo é obrigação do condutor. Está portando no nome do proprietário do veículo, condutor, ele tem que apresentar para o policial militar o documento provando para ele, seja por celular ou seja físico, que o exercício do carro dele, por exemplo, final 1 vai ter agora 31 de março. Ele tem que provar para o policial que o documento dele, o exercício dele é 2024. Não simplesmente chegar para o policial, não apresentar documento nenhum e dizer, não, já peguei todas as taxas, tudo pago. Não, muito pelo contrário. Tem esse mito que as pessoas estão falando aí, né? Não existe isso. Não existe. No artigo 270 não diz isso. Se não tiver com o documento físico ou no celular, que o teu exercício é 2024, agora depois dia 31 de março, final 1º de abril, já é o final 1, placamento 2025. É regular. É irregular, exatamente. Porque dá pra te pagar, tu consegue pagar, por exemplo, se o cara tem infração, tu paga separado, né? Não precisa pagar tudo junto. Depende se não venceu as multas ainda, né? Se as multas já venceu, tem que pagar todo o licenciamento junto com as multas. Por exemplo, tem uma multa agora, teu final 1, tu pode só licenciar o veículo, não precisa pagar a multa. Aí tu paga a multa só no ano que vem. Mas teu exercício está 2025, ok? Consegue pegar o 25? Consegue. Né? Agora, se as multas venceram, eu paguei só o... Por que muitas pessoas estão fazendo? Muitas vezes acontece isso com carro esquecido, tá? As pessoas estão com um carro, aí tem 3 mil de multa e tem o licenciamento, tem as taxas, PVA e tal. Ele paga todas as taxas e não consegue tirar o documento do Detran, porque tem multas para pagar, que é 3 mil reais, 2 mil reais, que estão atrasadas. Daí ele fala, não, seu policial, eu paguei as taxas tudo aqui, tudo paga as taxas. Tá, mas eu quero saber o documento, exercício 2024. Apresenta. Não consegui tirar ainda. Claro que não consegue tirar. Ele tem uma dívida do Estado. Nem vai tirar. Não vai tirar. Às vezes tem um monte de multa, tudo alto. Exatamente. Daí quem vai ficar feliz é o cara que é o proprietário do veículo, o primeiro proprietário, que às vezes vendeu o carro pro fulano vendeu pro ciclano, ele não consegue gerar o documento, o carro é pro DJ, e só quem pode tirar o carro do DJ hoje é o proprietário. Vai lá e tira. Então tem várias situações, as pessoas falam, por que estão cobrando licenciamento? E várias situações do licenciamento, não é só o cara que está com o documento atrasado, não, muito pelo contrário. Existe a parte dessa parte do esquecido, do renajuste de circulação. Um veículo que tu entrou na justiça porque o cara vendeu pro cara, o cara não pagou, tu vai lá no banco, o cara busca apreensão. Tá lá, renajuste de circulação. E o cara tá andando com o teu carro. Tá andando com o carro. Exatamente. E tu tá levando as multas. Tá levando as multas. Cara, mas o que eu acho legal aí, depois ficar bem claro de vocês aí, que vocês optam pelo bom senso, né? Às vezes, né? Eu tive uma situação, acho que foi semana retrasada. A minha esposa tava indo pra Unesc, se forma agora em nutrição, mas só que ela tava indo fazer a fisioterapia com a minha filha. Aí os pneus do carro, né, que ela tava usando, tão meio careca e tal, mas beleza, né, paciência, tem que trocar. Mas enfim, aí passou numa blitz lá na Mineira, tipo, isso já era umas 9 horas, 9h30, cara, da noite. Era a polícia que tava fazendo a blitz. Ok, fazendo o trabalho deles. E aí levaram o carro. E aí eu disse, poxa, deixaram duas mulheres a pé, 9 horas, sabe?
podia, eu não tava lá, eu tava em casa, né? Daí depois ela me mandou mensagem, poxa, podia dar uma multa ou, porque depois quando eu fui lá pegar o carro, era só 2. Podia só troca os 2. E eu tinha até relaxamento mesmo, que eu tinha 4 pneus novos em casa, no armário, fazia um ano. Fazia um ano. Não encostava, o cara tá sempre correndo, né? Não, se encostar demora. Aí, porque se dá pra sanar o problema, não precisa multar, né? Exato. Porque tinha o step. Depois a guria lá no DJ falou assim, mas daí o step ia ficar careca. Diferente. Um careca. Tá. Daí o tal. Tá, beleza, mas poxa, vou deixar 2 mulheres às 9 horas, 9h30 na Mineira a pé. Eu achei, poxa, faltou um pouquinho de bom senso, na minha opinião. Porque podia botar o step ali, porque era só 2. Podia botar o step. Ou, sei lá, arrumava um outro step, se fosse o caso, não sei. Mas assim, dá multa, normal. Por isso que a nossa operação hoje, na parte de superintendência de trânsito, eu tenho um trabalho, o Thiago sabe disso, a gente sempre orienta, previne, fiscaliza por última execução de notificações. As motos, 1 mês avisando. Os taxistas agora estão 1 mês e meio avisando. Os caminhões, nós estamos quase 1 mês avisando. Então, toda operação estamos avisando as pessoas. Estão avisando agora. Sexta-feira que vem terá uma blitz de escapamento aberto. Sim, eles não falaram aqui, né? Que foi avisado, né? Só falaram, os caras estão mutando lá, estão pegando. Nós avisamos 1 mês, entregamos o indicativo nos lanches, rádio, televisão, meio de comunicações importantes. Foi avisado 1 mês. Eles 1 mês depois. Grupo interno. Não, lugar espaço para todo mundo. Não, foi passar no grupo, depois sim. Avisamos aí no dia que a gente ia fazer a blitz, avisamos na IG Plus. Avisado, tá, colocaram lá. Mesmo assim, nós pegamos 36 motos irregulares. Tava pedindo também. Eu vi o Salvar, ele falou uma vez, que é aquela questão de trazer ou não a guarda municipal, e eu vi, tava ele vaguinho. O vídeo é público, tá na internet, ele falou. Que ele falou, cara, quando a guarda tava ativa ali, os caras multaram pra caramba, cara. Ele falou assim, foi muito multado e tal. Então agora não vai ter isso, então a gente não vai ativar e tal. Então, a percepção que a gente tem é que, tipo, a preocupação então, não é se ficar multando, né, cara? Ou orientar, exato. Pode até multar, porque tem que penalizar se o cara não se... Eu posso ser bem franco contigo uma situação aqui delicada? Pra todo mundo ter ciência agora, tá? Quem chegar a esse podcast. As pessoas falaram, mudaram o trânsito lá no posto BARP. Se nós fôssemos uma fábrica de multa, eu vou dar em valores aqui, tá? Em valores. O posto BARP nunca pôde atravessar no posto BARP ali na rua Rogacionista. Nunca pôde. Nós colocamos ali a ordem, um CTB só, primeiro um CTB e colocamos ali. A gestão tem que ser coesa, tem que ser correta, tem. Então, se fosse para nós colocar ali, passa 2.900 veículos, certo? Se nós fosse para colocar ali, para multar, dava em torno, por dia, 560 mil reais. Nossa. Se tu gerasse um mês, ia dar perto de 15 mil reais. 15 milhões de reais. 15 milhões. Agora eu te pergunto, qual foi a pessoa que foi multada ali? Nenhuma. Colocamos as placas, orientamos, olhamos a imprensa. Daqui a 15 dias ainda vai ser mudado direita livre, vai ser colocada a placa proibida a entrar à direita, aí sim, nós vamos começar a notificar. Então, olha o tempo que está fazendo. Nós somos 1 mês já mudando o trânsito lá, vai para mais 1 mês, 2 meses. Então, a pessoa que levar uma multa ali depois de 2 meses, é porque merece. Então, se nós formos... Nossa gestão agora é orientar. Se fosse uma gestão mesmo que quisesse notificar, era 15 milhões por mês. Janeiro, fevereiro e março. Mas não é essa a nossa função, notificar. Nós queremos ter bom motorista, orientar as pessoas e mostrar para ela a importância que tem a mobilidade do trânsito no local. Que o Pinheirinho precisa disso. Isso é uma ideia da prefeitura como um todo em si? Como um todo. Desde o prefeito até a superintendência de trânsito. Nós temos que orientar as pessoas. Mostrar para elas o que é certo e o que é errado. E o porquê, né? Exato. Por exemplo, das escolas. Nós estamos mostrando agora para a Secretaria de Educação, que somos parceiro deles, da secretária, que é a Giovana Zanetti. Bate-secretária de Educação. Entramos em contato com a Cris Leiva, que é responsável pelo transporte. Nós estamos pegando todos os protocolos das escolas que estão solicitando, placas, que há muito tempo estão requerendo. E nós vamos instalar semana que vem. Então, essa é a educação. Nós estamos orientando, prevenindo, fiscalizando e depois executando. A parte de placas, nós queremos orientar e fiscalizar, mostrar a sinalização da placa nas escolas. Essa é a nossa obrigação. Nosso trabalho é esse. Deixa eu até abrir uma live. Essa ideia
botar mão única na frente da escola, veio na gestão de vocês? Não, já veio na gestão já do prefeito Salvador. Já tinha já na gestão dele. E agora vocês estão intensificando isso daí? A necessidade é grande. Agora eu lembrei, cara, na frente da escola da minha filha, pô, às vezes o cara não percebe, né? É mão única. Antes era... Mão dupla. Mão dupla era aquela coisa, tava vindo, tava indo, tinha que estar sempre. Às vezes é uma estreita, né? Verdade, cara, agora é mão... Agora eu reparei, verdade, cara. Pô, por isso que é legal vocês virem aqui falar, né? Porque agora eu tinha percebido isso, mas por que... Qual a lógica de mudar? Pô, agora tu deixou bem claro, questão de segurança. Questão de segurança das crianças, mano. Tu imagina, tu em casa, pouco chega um telefone, ó, minha filha foi machucada no trânsito. Tá atropelado. Ninguém quer, amigo. Ninguém quer. Então não adianta depois ir lá e dizer, porque... Não, vamos fazer antes. Eu estou visitando a maioria das escolas. Amanhã eu vou no Jardim União, Rio Maina e Santa Luzia. Nós temos 3 escolas que a gente vai visitar amanhã. Uma das escolas que é mão única. Nós vamos olhar, pegar... como é que é feita a mão única numa rua? Tu pega o abaixo-assinado de todos os moradores, somente nas escolas. Tu pega todos os moradores da rua que abrange a escola. Tu pega o abaixo-assinado com todos os professores, a direção da escola e os pais. Faz um protocolo, bate foto do local que é a mão única. Vai até a diretoria de trânsito, abre um protocolo lá. Esse protocolo é entregue na mão da engenheira. A engenheira puxa, vai até o local, analisa, dá pra fazer mão única. Vamos fazer. A adventícia foi feita assim. Adventícia é ali perto do Santa Bárbara, Café Pinheirinho. Então só vai poder, tá na reciclagem, tu pega a esquerda. De baixo para cima não pode mais. Daqui uma semana mais ou menos. Que é uma necessidade, são 700 alunos. Então imagina descendo de 700 alunos, os pais descem, depois os pais querem subir e pegar a reciclagem de volta. Sem condições. Sem que nós temos vias artérias do lado, que pode pegar também que pode sair na reciclagem. Não só ali naquela rua. E você tem um prazo para tentar colocar toda essa via de mão única na escola aí? Não, nós temos, depende das demandas, né? Nós estamos comprando mais placas agora, segunda-feira chegam as placas extintas. Então nossa prioridade agora é todos os protocolos que tem lá na DDT, Diretoria de Trânsito com Frank Laubes Fontana, vai ser atendidos. Todos os protocolos. Vocês dependem então da comunidade fazer a solicitação? Exatamente. Das escolas, né? A escola amanhã eu vou na Secretaria de Educação pegar mais protocolos que as diretoras fizeram, solicitando a sinalização nas faixas e placas. Eu entrego na Diretoria de Trânsito para o Frank, ele entrega para o pessoal da infraestrutura, que é o Ricardo, que é uma pessoa maravilhosa e competente, tá no lugar certo e na função certa. Então ele vai lá e faz com um caminhão a pintura e execução das placas. E é legal essa interação que vocês têm, né, entre uma secretaria e outra, né? Não, é fantástico, amigo. Por exemplo, assim, ó, o Celcinho, que é da animação, me liga, eu atendo ele me atende. O Valdir, que é encarregado da infraestrutura, que pede o apoio nosso para fechar uma rua, eu ligo para ele me atende. Eu ligo para o secretário Rosso, ele me atende e eu atendo ele. Eu ligo para a Dude me atende e eu atendo ela. Então, assim, a nossa gestão agora, cara, é fantástica. Fantástica. Nunca deixei de atender o secretário. E eu nunca deixei de ser atendido. Promessa, sabe? Amanhã eu faço. Não. Executado na hora. Legal. A gente começou a falar ali na recepção, cara. Queria que tu falasse um pouquinho, não sei se pode falar também, sobre essa questão de ter monitoramento na escola, cara. Achei bem legal isso daí. Então, assim, ó, hoje a gestão do Vaguinho e do Salésio Lima é uma gestão que preserva muito pela vida das crianças, né? Nosso futuro, nossas crianças. Então, devido aos problemas que pode ocasionar numa sala de aula, principalmente com crianças, então o que ele fez? Ele está colocando em todas as escolas, são 239, se eu não me engano, salas de aula que vão ser colocado câmeras na FASC. E quem sabe daqui a pouco vai ser gerado para o município. Isso é muito importante, essa segurança. Eu acho que se a cidade ela devia ter mais monitoramento. Somente nas escolas. Mas a escola, as salas de aula vai tirar a privacidade da diretora? Não, muito pelo contrário. Vai dar respaldo para ela. Segurança? Segurança para ela. Então, a professora está ali para ensinar, vai ensinar. Se tiver que chamar a atenção do aluno, mais rígida, a câmera está mostrando, chama o pai. O pai vai ver a atitude do filho dele na sala de aula. Então, isso é uma qualidade muito da gestão do prefeito Vaguinho agora, que exigiu da FASC essas câmeras. Então, o Lapagesse agora está sendo instalado, terminou acho que essa semana. Inclusive, o prefeito fez um vídeo hoje, ou ontem, sobre as salas de aula. Já na sala de aula com a câmera. Nítido o áudio. Então, daí quando dizer, mas todo mundo tem acesso. Não. Vai ter as pessoas que vão ter acesso àquela, porque existe o berçário que as pessoas trocam as crianças, né? As
pessoas ficam nuas ali, as crianças, então tem que ter um respeito em relação a isso. Então são poucas pessoas que vão ter acesso. Deu um problema com a sua filha. Tu vai lá na direção, na coordenação, fala com a diretora te leva para a sala, puxa a filmagem, tal criança. Somos pais, para resolver o problema. Então, assim, eu peço atenção aqui, uma atenção até que chega aos vereadores aqui de Criciúma. Assim, um pouco mais de calma, né? E ter um pouco mais de paciência em relação quando for nas escolas da FASC. Por quê? Porque não é só simplesmente chegar e entrar na FASC. Não, nas salas de aula tem crianças que estão sendo trocadas. Tem que ter o respeito, tem que esperar, avisa a professora vai lá, arruma as crianças, não deixa ninguém trocar a criança naquele momento. Aí sim o vereador tem acesso a todas as salas. Não é simplesmente entrar numa sala, sou o vereador e vou entrar nessa sala aqui. Não, existe... eles tiveram... Alguns vereadores entram, né, na FASC. Não só vereador, qualquer pessoa, pai, mãe, que não seja seu filho, eu peço que preste atenção, porque, se eu não me engano, até o grupo 1 ou 2, são 2 professores e um auxiliar. Poucas pessoas sabem. Aí depois o grupo 3, 4, se eu não me engano, são os maiorzinhos, aí são 2 auxiliares. Então as pessoas têm que prestar atenção nisso também. Ao entrar numa sala da FASC, pergunta para a direção se pode entrar na sala de aula. Tem que ter consciência, né? Só chegar lá e vou olhar. Não, exato. São crianças que estão sendo trocadas. Exato. Então, assim, eu peço atenção a todas as pessoas que vão visitar a FASC. E assim também, né, o sargento? A gestão, essa nova gestão começou recente, né, cara? Então tem muita coisa para mudar. E ter paciência, nada é da noite pro dia, né? Exatamente. Nada é da noite pro dia. Eu vejo muitas vezes esse clamor público assim, das pessoas, e tudo bem, é justo, cada um tem o direito de se manifestar, mas ter a consciência de que não é nada da noite pro dia. Seja no trânsito, seja na FASC, como tu falou... às vezes a pessoa acha que é só lá e colocar uma placa. Não, tem um mapeamento, tem um projeto, tem uma estrutura. Exatamente. Não é só chegar uma placa nas costas lá e carro. Botar o carro lá e bota lá e... Não, tudo tem um planejamento. Exato. Mobilidade urbana, né? O que seria mobilidade urbana? Você está dizendo, eu falo tanto de mobilidade urbana. A mobilidade urbana, ela se trata de veículo, carros pequenos, motocicleta, caminhões, ônibus e pessoas. Uhum. Então, um conjunto do município, de uma cidade que envolve a mobilidade urbana. Tu vai mudar uma rua, quantos veículos passam naquela rua? Quantas pessoas moram naquela rua? É um gargalo, não é um gargalo? Tu tem um estudo antes para te modificar uma rua, colocar uma placa. Então, para nós colocar direita livre na Unesp, teve um estudo antes. Teve uma análise de números. Se nós colocar direita livre ali ao meio-dia na Unesp, já afoga tudo ali. As pessoas estão indo para a Unesp, indo para a sua residência almoçar, não param mais no semáforo. Essa direita livre no posto bar pelo aí. Vai ajudar bastante. Vai desafogar bastante coisa. O pessoal já que vai para a Unesp, lá já atrás, lá já vem pegando aquela mão ali da direita livre. Exatamente. Já vem livre? Não para. Não para. Já desafogou ali na região do Hospital São José. O pessoal vinha da João Sequinel e vai para Cocal do Sul. Tá. Ali é direita livre. No Parque das Nações. Ali da São Cristóvão também tem. São Cristóvão também tem. E na Santos Dumont, né? Aqui na frente do Centenário também na tem uma direita livre aqui também, né? Isso, exato. Perfeito. Na Henrique Dalsaço ali perfeito. Flui. O objetivo é fluir. Quem está na direita, lógico, verifica o pedestre, né? Sempre para o pedestre. Ali na região do hospital, que era uma área mais crítica, né? Que o pessoal sempre está com um problema de saúde, né? Não tivemos nenhum acidente. Então, vamos implantar lá na região do Pinheirinho, acredito que vai dar certo. Show. Então, na verdade, vocês, né, contam muito com a consciência do motorista também, né? Das pessoas, né? A nossa intenção, eu sempre falo nas minhas entrevistas, não é notificar. A notificação é consequência do condutor. Se fosse notificado, tá no celular, mas tu mereceu a multa? Mereci. Por que tu mexeu no celular? Tu levou uma multa no sinal vermelho. Por que tu levou? Por causa da pressa, eu achei que dava, tu levou amarelo, não. Tu levou uma multa no sinal vermelho. Não existe isso, passar no amarelo e levar uma multa. Tem 4 segundos. Do verde pro amarelo, né? Do amarelo pro vermelho, 4 segundos. Se você passou em 4 segundos, amigo, tu vai levar uma multa. Então as pessoas têm que prestar um pouco de atenção também. Que a notificação é uma consequência. A pessoa que bebe no volante. Vou dar um conselho para a pessoa que bebe, que gosta de beber, que gosta de tomar um álcool, gosta de ir uma festa, na balada, na pizzaria, tomar um vinho, tomar um uísque, sei lá. Vou dar um conselho para você que é casal, que vai sozinho na pizzaria, com alguém. Se você vai beber, tanto o casal, ou homem e mulher, ou amigos, eu dei um conselho para um amigo meu esse aí. Ele é engenheiro, inclusive. Esse Ed, nunca mais esqueci do teu conselho.
Ele morava a 2 quilômetros de uma pizzaria que ele ia, a maioria. 2, 3, 4 km na área central. Então, essa média, 3, 4 quilômetros. Ele assim, tu vai beber com a tua esposa? Eu vou. Por que tu não chama o Uber? Chama o Uber. O Uber vai te levar na pizzaria e na hora de vir embora, chama o Uber de volta novamente. Tu mora 2, 10, 5 minutos da pizzaria. E tu vai de carro, às vezes tu vai pegar uma rua e tem uma blitz. Lei seca. Tu não escapa, amigo. É R$2.900 uma dor de cabeça. Nossa. Tu vai gastar com advogado. Então, a pizza que tu pagou lá, por exemplo, R$70 a pessoa, tu pagou 120, mais o vinho, mais o uísque, sei lá, bota aí R$200. Tu vai sair dali com R$2.900. Sargento, e a dor de cabeça. E tem muito isso, né? Hoje tem. De pessoas que bebem no volante não entendem, né? Tem. Mais tem. essa questão de orientação, nós estamos esperando chegar nosso bafômetro agora. Nosso bafômetro foi para averiguação, para o Inmetro, né? Em São Paulo. Tá para chegar agora, essa semana que vem deve chegar. E a primeira vez que chegar o bafômetro, eu vou fazer uma lei seca. E eu vou avisar, tá? Eu digo para você. Eu vou avisar uma semana antes que eu vou fazer a blitz. E garanto para ti que eu vou pegar mais de 20 pessoas embriagadas. Mesmo avisando, tá? Todas as minhas operações eu aviso antes. Todas. E vou avisar, quando eu pegar o bafômetro, a gente vai fazer uma operação e vou dizer, sexta-noite, sábado, terá blitz, lei seca. Tu pode acreditar, amigo. Vai cair muitas pessoas. Infelizmente. Macho, hein? Bravo. É, muitas vezes. Mas eu tomei uma taça de vinho. Pá, amigo. Foi avisado antes. Nós temos quase 2.000, 3.000 Uber na cidade. Nós temos táxi na cidade. As pessoas podem pegar o Uber e táxi, pô. Vai beber, vai numa festa. Ah, vou num aniversário na casa de um amigo lá no Pinheirinho. Irmão, vai de Uber. Verdade. É. Gente, considerações finais, assim, Sargento. Fala um pouco para nós aí das projeções, das ideias, dos objetivos aí que vocês têm aí para essa gestão aí. Eu vi que tem bastante coisa boa aí, pô. Até um lema do nosso podcast é toda a história boa precisa ser contada. Exato. O Thiago falou, né? Às vezes é fácil falar daquilo que não deu certo, né? Agora, falar daquilo que está funcionando, ninguém fala. É. Meu maior objetivo na superintendência de trânsito é salvar vidas no trânsito. Isso é o meu maior objetivo. Diminuir o índice de acidente, diminuir o índice de pessoas mortas no acidente de trânsito de Criciúma e cuidar da cidade. Porque aqui onde vai ficar meus filhos, estão meus filhos, meus netos, meus bisnetos, e eu quero deixar uma história nessa cidade. Cuidar de pessoas. Só isso. Deixar um legado aí. Deixar um legado. Legal. Cuidar de pessoas. Vamos lá, Thiago. Vamos lá. Então, nosso setor ali, como é na parte de fiscalização, a gente orienta, né, diz qual é o erro da pessoa, educa para saber quais são as causas e que essa pessoa tenha melhorias e, por último, fiscaliza. Para dizer, olha, teu erro foi esse. Da mesma forma que, como eu fui autuado no semáforo, você também comentou que sobre o pneu que estava liso, mas os maiores índices de acidente é a desatenção e muitas vezes é a frenagem do pneu e aí depois a gente aprende, nunca mais vai ser especialista em pneu, da mesma forma que eu sou especialista em avançar o sinal vermelho. Nunca mais eu esqueci daquele erro, né? Então a gente aprende com os próprios erros, né? E fica esse legado, esse aprender todos os dias. Bola, gente. Isso aí. Prazer receber você. Espero que a gente tenha outras oportunidades. Claro, vamos sim. Vamos ter, né? A hora que eu fizer a lei do bafômetro, aí vai dizer assim, pô, realmente a gente falou uma coisa aqui, aconteceu. Ele avisou e aconteceu as notificações.